Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. Abra sua Bíblia, acesse seu smartphone ou seu iPad e encontre aí 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19. Tudo isso, diz o texto, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Até aí. Queridos, Jesus na sua vida terrena, quando ele começou a dizer às pessoas, sigam-me, e os evangelhos mostram muito isso, ele andando pelos diversos lugares e convidando as pessoas para que o seguissem. Muitos homens e mulheres, eu creio que sedentos de vida, buscando de alguma forma um sentido para a vida, começaram a seguir esse Jesus. Ainda que não tivessem o discernimento pleno do que poderia ser seguir esse Jesus, ou até mesmo não pudessem antever a amplitude dessa ação de Deus aqui na terra, ainda assim começaram a seguir. E surge ali, então, a comunidade que nós podemos chamar de comunidade da vida. Um grupo de pessoas sedentos de vida que começaram a se reunir em torno de uma pessoa que era o autor da vida. E essa comunidade que surge, ela é interessante porque ela não tinha endereço, né? Não tinha como você falar assim, olha, passa lá. Não tinha endereço. Ela não era definida por raça. Não havia, por mais que tivesse iniciando no meio dos judeus, não era isso que determinava a sua característica, que caracterizava. Não possuía hierarquias de alguma forma, não tinha chefe, subalternos, não tinha estatutos. Ela possuía o que realmente importava. Relacionamentos fundamentados no amor. Era assim que Jesus, andando pela terra, pelaquela região onde ele começou o seu ministério, é isso que ele praticava junto às pessoas que o seguiam, e era isso que ele despertava naquelas pessoas em relação ao próprio Deus. Então, a gente pode entender que, na verdade, Jesus não começou uma organização. Você concorda? Concorda? Você concorda? Ele não começou uma organização. Porque você não vê Jesus investindo, por exemplo, na elaboração de um estatuto, né? Você não vê Jesus fazendo isso. Definindo a identidade dessa instituição, fazendo até um planejamento, ainda que aconteça, a gente percebe em Jesus um planejamento estratégico, fascinante, mas não há, dentro do conceito que nós temos hoje de planejamento estratégico, algumas coisas são colocadas no papel, você não vê Jesus fazendo isso. E você não encontra relatos na Bíblia ou na história que permitam enxergar ações burocráticas por causa de Jesus, através de Jesus, para trazer à existência uma organização bem ajustada, com normas, regras de funcionamento, etc. E o surgimento dessa comunidade, a que chamamos de igreja, ela é o mais informal possível. Ela surge assim, informal. E é interessante que a gente, às vezes, nós precisamos resgatar a informalidade. A gente que é pastor, que trabalha a questão de aconselhamento, você percebe que os melhores aconselhamentos são aqueles da informalidade, que ocasionalmente deu certo e a conversa aconteceu. Às vezes ele flui mais do que aqueles do gabinete. Agendamos horários, sentou-se de um lado da mesa o aconselhado, do outro o conselheiro. Vamos conversar. Não que isso esteja errado, não tem nada errado. E não que não flua, não é uma regra, mas a maioria das vezes a informalidade nos propicia mais verdade e mais profundidade, e principalmente quando se trata de relacionamento.
E é dessa forma que surge a igreja. Cada indivíduo que era alcançado por essas boas notícias do amor e da graça de Deus, ingressava nesse corpo místico de Cristo, nesse organismo, e uma nova comunidade surgia, centrada em relacionamento com Deus e com o próximo. Uma comunidade que surge orientada não por leis, mas por princípios. Por princípios. E nós podemos até definir, dizer o seguinte, que o que surge, então, não seria necessariamente uma organização, mas o que surge é um organismo, porque tem vida. É diferente. E uma característica interessante desse organismo é que aqueles que fazem parte dele não fazem por uma relação meritocrática, mas fazem parte pela ação graciosa do Senhor. Não é fantástico isso? É um organismo que transpira a vida, que comunica a vida, que tem à tua disposição toda a vida que você busca e pela qual você tem sede na sua existência, e não depende dos seus méritos para isso, para que você faça parte. Depende da ação misericordiosa, graciosa do Senhor. Não é maravilhoso isso, gente? Ai de mim se dependesse dos meus méritos. E como Deus não faz nada sem propósito. Você concorda? Você gosta de Romanos? Eu gosto muito de Romanos. O Senhor é claro dizer que todas as coisas sempre cooperam para algum propósito. Tem um propósito. Como Ele não faz nada sem propósito, nós podemos dizer que o surgimento, a existência dessa comunidade que chamamos de igreja tem uma razão de ser. Tem um propósito definido. Ela não surge somente como um ambiente confortável para satisfazer meus desejos, muitas vezes egoístas, mas a igreja surge principalmente ou fundamentalmente para participar da missão de Deus no mundo. É interessante a gente pensar nisso porque a gente fala às vezes e usa alguns conceitos, né? A missão da igreja a igreja surge com uma missão. Mas, na verdade, talvez a forma mais correta de dizer isso é o seguinte: Deus já estava fazendo a missão dele no mundo faz tempo. Desde que o mundo é mundo. A missão de Deus no mundo já está lá na criação. Você lê Gênesis, você vê isso. Agora, da mesma forma que em Cristo Jesus, como o texto que nós lemos, Jesus é chamado para participar desse projeto, encarnando e vivendo aqui na terra conosco, a igreja também é chamada para participar da missão de Deus. Então, nós existimos com um propósito, existe uma razão de ser, que é maior do que sermos uma boa denominação presbiteriana independente, que é maior do que ser uma boa igreja local como o IPI do Ipiranga. Na verdade, nós somos o que somos chamados de Igreja de Cristo, porque fomos convocados para participar da missão de Deus no mundo. E partindo daí que eu quero refletir um pouquinho com os irmãos dessa manhã sobre a pergunta: para que serve a igreja? Agora, para refletirmos com clareza sobre isso, sobre essa pergunta, nós precisamos mencionar e entender algumas coisas antes. Primeiro que uma das principais marcas do ser humano caído é o egoísmo. Você concorda? É a marca do nosso mundo. Você não mede esforços, por exemplo, de lançar produtos, contando que isso seja rentável, te dê o dinheiro necessário, ainda que esses produtos possam deteriorar a saúde das pessoas. Ainda que aquilo que você inventou, a prática que você está exercendo, de alguma forma, destrua a criação, a natureza, e a gente começa a viver o caos que nós estamos vivendo hoje, em relação à questão da água, os medos que nós temos. Ou seja, uma marca, uma característica maior do ser humano caído é o egoísmo, esse egocentrismo, essa coisa voltada somente para si. E nós somos dominados por isso com muita facilidade.
Mesmo nós que já um dia tomamos uma decisão por Jesus, nos proclamamos aqui discípulos de Jesus, pela graça somos igreja, mas ainda assim, muitas vezes, nós somos movidos, às vezes até num instinto de proteção, de autoproteção. Se eu não cuidar dos meus interesses, quem vai cuidar? Então eu preciso me virar, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, cada um resolva o seu. Eu tenho as minhas questões, eu vou cuidar de mim. E isso é tão pernicioso, isso é tão complicado para nós como igreja, porque, por exemplo, a gente começa a pensar, problema do morador de rua é problema dele. Quem mandou se colocar nessa condição? Cachaceiro sem vergonha, drogado, inveterado de uma figa. A gente às vezes julga. Porque, de certa forma, nós nos protegemos dentro desse egoísmo. Eu tenho que cuidar, usa isso como um argumento. Mas, na verdade, nós estamos justificando o nosso próprio egoísmo, que é uma marca dessa natureza caída. E nessa questão do egoísmo, movido por isso, vem a sede de poder, a busca desregrada pelo dinheiro, a busca de satisfação pessoal, e só isso. O egoísmo mata casamento, mata família, mata a igreja, mata a sociedade. Porque no casamento, se o marido é egoísta ou se a esposa é egoísta e não age pensando no outro, não vai dar certo. Se casou para buscar a sua própria felicidade, se deu mal. Não é assim que funciona. Porque é um cuidando da felicidade do outro para que essa coisa dê certo, que nós chamamos de casamento. Na família também, se cada um puxa para os seus próprios interesses, que família vai permanecer unida? Se não convergir para o interesse do todo, o que é bom para todos. Percebe? Como é nocivo isso. E como isso é vivo em nós. Por conta dessa inclinação humana e decaída, nossa relação com Deus e com o próximo fica muitas vezes comprometida. E, consequentemente, nossa concepção do que vem ser igreja também fica comprometida. Por quê? Porque somos tentados a pensar em Deus como alguém que deve estar sempre à minha disposição, satisfazendo todas as minhas vontades. Nós não somos tentados a pensar isso, gente. Quem aqui é tentado a pensar nisso? Só eu? Tem alguém aqui, ó. Vai. Eu, de vez em quando, eu caio nessa, assim, de um jeito, assim, ó. Não, Deus, poxa, o senhor tem que fazer, né? O senhor tem a obrigação de fazer. Poxa. Já falou isso para Deus alguma vez? Ninguém tem para levantar a mão nesse lugar, meu Deus do céu. Vamos assumir nossas encrencas aqui, ó. A gente tem essa tendência, e isso é o nosso egoísmo aflorando. Entendeu? Mostrando que na nossa relação com Deus há uma segunda intenção, não que Deus não possa fazer, não que Deus não queira fazer, não que Deus não faça. Aliás, cada um de nós está aqui hoje porque Deus tem agido poderosa, sobrenaturalmente na nossa vida. Senão nós não estaríamos aqui. Com as nossas necessidades supridas. Nós não teríamos esperanças e expectativas em relação àquilo que não está resolvido na nossa vida, se Deus não tivesse agindo na nossa vida, se nós não conhecêssemos esse Deus. Mas o fato é que, quando esse egoísmo impera no nosso coração, nós tendemos a olhar para Deus como se Ele fosse meu funcionário, à minha disposição, para satisfazer as minhas vontades. Movidos por esse sentimento, por essa inclinação, nós somos tentados a olhar para o próximo, ou como um peso, ou como uma oportunidade. Movidos pelo egoísmo. Como um peso, porque é o seguinte, cara. Por que eu tenho que te carregar? Ouvir você falar as mesmas ladainhas de sempre? Dá-me paciência. Entendeu? É um peso para mim. Aguentar aquele irmãozinho, ouvir as mesmas histórias, lidar com aquela pessoa que você põe no trilho, daqui a pouco ele sai do trilho, aí você aconselha de novo, daqui a pouco ele está fazendo tudo de novo. Aí a gente acaba, por causa do nosso egoísmo, porque se a gente olha de uma forma... segundo o coração de Deus, você enxerga o quê? Uma pessoa frágil. Talvez com uma doença crônica. No físico a gente admite isso, não é? A gente admite que, por exemplo, tem que tomar remedinho para pressão o resto da vida. Às vezes para depressão o resto da vida. Acontece isso. Mas às vezes, na questão psicológica, a gente tem dificuldade, ou até mesmo na questão humana. Às vezes a pessoa é frágil, ela é fraca, ela tem tanta carência, que talvez isso não se resolva
até o fim da vida dela. E o amor nos faz enxergar essa pessoa não como uma mala que eu tenho que carregar sem rodinha, mas não como um peso. Mas eu vejo como alguém que é parte de mim, mas que é frágil. O egoísmo diz o seguinte, o egoísmo diz que essa pessoa para mim é um peso. E também, às vezes, como oportunidade. Porque se eu sou movido pelos meus próprios interesses, eu vou olhar para você sempre como uma oportunidade de me dar bem. O que você pode me render? Que oportunidades eu vou ter sendo teu amigo? O que eu ganho com isso? Isso é uma praga. Isso é uma praga. E isso tem a ver com esse egoísmo do ser humano, até mesmo espiritualmente falando. Chegou aqui na nossa igreja o irmão Ruderson. Olha o potencial que ele tem. Vou me aproximar dele, porque eu vou usá-lo. Que isso? É claro que eu preciso ver, eu como pastor não preciso enxergar isso. Preciso não? O que vocês acham? Falando do Celso aqui. Claro, porque eu preciso ser um facilitador para que cada pessoa que tem aqui com os seus dons, ela encontre o seu espaço no corpo e faça aquilo que Deus quer que ela faça. Mas eu não posso ver simplesmente a pessoa naquilo que ela pode render para mim. Eu tenho que ver o ser humano. Que às vezes é um ser humano cheio de potencial, cheio de dons, mas também cheio de feridas para serem curadas, cheio de lutas internas, de conflitos, que precisam ser cuidados, percebe? Agora, vocês não concordam comigo que se por causa desse egoísmo, nós olhamos para as pessoas e para Deus dessa forma, isso deforma a nossa visão da igreja? Não deforma? Porque, por exemplo, como que a gente vai acabar olhando para a igreja? Nós limitamos, às vezes a uma instituição, limitamos a um lugar, entendemos a igreja apenas como a possibilidade das minhas necessidades serem supridas, esse relacionamento com Deus e com a igreja. E isso está errado. Porque olhar para a igreja como instituição, olhar para apenas, como organização apenas, como um local apenas, nos exime de uma série de compromissos. Porque eu preciso me envolver. Se é só um lugar, quando estiver lá eu ajo de forma politicamente correta. Se é só uma organização, eu sigo as regras da organização e me dou bem. Percebe? E não se vai além disso. Segundo o texto que nós lemos, um outro aspecto que nós queremos destacar aqui é que a igreja existe para exercer o ministério da reconciliação e, consequentemente, cumprir a missão de Deus no mundo. A igreja, então nós já sabemos que ela não é uma organização apenas, uma instituição apenas, e que ela tem um propósito, que não é necessariamente satisfazer as minhas vontades. Isso está claro para você? Então não cobre da igreja isso, e nem cobre de Deus. Simplesmente se coloque ali. A igreja, ela existe, ela tem Jorge Henrique Barro, que é professor lá em Londrina, na faculdade teológica, ele diz o seguinte, que o propósito da existência da igreja é a proclamação e manifestação ou demonstração do evangelho do reino de Deus em todas as dimensões da vida para restaurar, ou seja, transformar os relacionamentos corrompidos pelo pecado das pessoas com Deus, com elas mesmas, com o seu meio e o ambiente, em suas situações e realidades, visando sempre a glória de Deus. Deu para pegar um pouquinho aí? Quer que repita, não? Deu para entender, né? Então a igreja, e aí, pensando na nossa realidade de igreja local, ela é chamada a manifestar o reino de Deus em meio aos reinos desse mundo. Mas não só pelo que diz, mas pelo que é, principalmente pelo que faz. Então você percebe
é mais do que estarmos aqui organizados em ministérios. Porque até uma pergunta que a gente faz, né? Para que tal ministério? Vamos fazer um ministério disso ou daquilo porque nós precisamos ter um ministério, porque isso dá certo em tal lugar, dá certo em tal lugar. E aí, mas é isso. Isso tem a ver com proclamar o evangelho para a igreja do Ipiranga, aqui neste lugar onde ela está plantada? Talvez sim, talvez não. E é nessa que a gente às vezes até inclui e exclui ministérios. Porque o objetivo final, a razão de ser, não é ter ministérios para empregar pessoas e segurá-las na comunidade, porque tem um cargo. É mais que isso. A ideia é que todos nós entendamos que nós, como igreja, temos um propósito. E o propósito é proclamar esse evangelho do reino de Deus no mundo onde nós estamos, vivendo, né, sendo, falando. Com o objetivo de reconciliar o mundo com Deus. Um outro aspecto importante para a gente chegar nessa ideia de entender para que serve a igreja, que é importante nós abordarmos aqui, é que a principal base da missão da igreja não é um conceito filosófico. Não foi alguém que desenhou um conceito bonitinho e colocou à nossa disposição. E também não é um princípio teológico abstrato. Desenvolvemos a teologia e aí chegamos a essa conclusão que a igreja tem que ter uma razão de ser, uma missão. Não é isso. A base da missão da igreja é uma pessoa. É uma pessoa. Sabe o nome dessa pessoa? De quem estou falando? Interajam comigo, por favor. Eu sou tímido e ficar falando sozinho aqui eu fico constrangido. Jesus Cristo é essa pessoa, a quem o apóstolo Pedro chama lá em 1 Pedro 2,6 de a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Ele é o ponto de partida. Se você quer entender para que serve a igreja, olhe para Cristo e veja quem Ele foi aqui na terra, o que Ele praticou, quem Ele é. Quem Ele é. Lucas 4, 17 a 20, traz um relato bem interessante, que nós conhecemos, quando Jesus abre o livro, lá na sinagoga, e resgata um texto de Isaías. E ele diz, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga ficaram fitos nele. Jesus aqui traz a clareza do que seria a sua participação na missão de Deus. Só que esse mesmo Jesus afirma à igreja dizendo o seguinte, que da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, para que serve a igreja? A igreja serve para anunciar esse ano aceitável do Senhor para todos. Concorda? Está na Bíblia. Para que serve a igreja? A igreja serve para evangelizar os pobres e mudar a sua condição, levar um evangelho que transforma a sua realidade. A igreja existe e serve para curar pessoas que estão com seus corações arrebentados e quebrantados. Aceitem eles o nosso apelo ou não. Sejam eles de que religião forem. A igreja serve para apregoar liberdade a gente que está escravizada por sistemas diversos.
por vícios, por correntes emocionais. A igreja serve para ajudar os cegos a voltarem a enxergar e terem uma clareza da realidade. A igreja existe para lutar, para que as cadeias de opressão sejam quebradas. É o que o texto está dizendo. E fazendo isso, anunciando o ano aceitável do Senhor a todos. Então, a igreja existe para ir na direção do mundo, para ir na direção das pessoas. Enquanto nós sabemos, aí você pode perguntar, mas e eu? Não, você está aqui. Enquanto você está aqui, faltou alguma coisa? Faltou? Quando você precisou de um homem para chorar, tinha? Tinha não? Claro que tinha. Olha esse povo bonito aqui. Gente de Deus. Não tem ninguém perfeito, graças a Deus. Não é? Porque aí ninguém pode se sentir melhor do que ninguém. Mas aqui está o povo de Deus. Você precisou de uma intervenção, de suporte de oração. Você não encontra isso? Você já está no processo. Talvez você tenha sido aquele cego que está com os olhos abertos. Já foram abertos. Talvez você seja aquele antigo oprimido que já as correntes já estão sendo tiradas e quebradas. Você está no processo. E no processo você se torna igreja. E enquanto igreja, enquanto você vive o processo, você cumpre o seu papel, porque igreja não existe só para a gente fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu não estou nem colocando aqui, gente, questão de importância, ser mais ou menos importante, porque é tudo importante para mim. Eu creio. Porque é importante, nós vivemos esse momento de adoração que nós vivemos aqui. Para mim hoje foi importante essa experiência com Deus. Foi importante, foi edificante para o meu coração, essa descrição, né, do Ministério de Mulheres que está sendo feito. Isso para mim aqueceu o meu coração. É importante meditarmos na palavra, é importante encontrar com você, receber um abraço teu, te dar um abraço. Isso tudo é muito importante. Mas não é só isso. Não é só isso. A igreja serve para isso? Serve. Mas não é só isso. Precisamos entender que a razão de ser da igreja tem muito mais a ver com dar do que com receber. Tem a ver com uma busca constante de estar envolvida com a missão de Deus no mundo. A igreja, que tem clareza da sua razão de ser, sabe para que existe, sabe por que é a igreja, ela se vê como povo de Deus enviado em missão ao mundo. Ela não entende que os enviados são apenas os missionários. Nós temos aqui 26 campos que a gente tem parceria. A gente não entende, não, os enviados não são só esses. Porque às vezes, quando a gente entende que missão é só o que acontece do outro lado do oceano, a gente corre o risco de se acomodar. Porque, na verdade, a igreja, ela foi enviada, ela é enviada, ela é vocacionada. E com isso, as pessoas dessa igreja se espalham pelo mundo. Movidos pelo Espírito Santo, se espalham pelo mundo. Mas a igreja é enviada. Todos se percebem, se enxergam participantes desse chamado. Que é mais do que você ser diácono, diaconisa da igreja, do que ser presbítero ou presbítera, do que ser líder de ministério. É mais que isso. É mais que isso. Quando nós entendemos que a razão de ser da igreja é participar da missão de Deus no mundo e nos entendemos como enviados e não apenas como enviadores, a nossa forma de agir muda. Muda, e muda muito. Sabe por quê? Primeiro que internamente nós não vamos nos ver como meros voluntários que separam algum tempo para servir uma boa causa e uma justa causa. Você percebe? Se a gente entende que outros são enviados e nós não somos, nós somos só a igreja, somos só o suporte, nós somos voluntários
dentro de uma causa que é justa e tal, mas quando você enxerga, entende que você é enviado à igreja, e a igreja foi enviada, você não é só esse voluntário. Mas nós nos veremos como missionários, vocacionados para contribuir para a edificação do outro, preocupado com o bom funcionamento desse organismo. E teremos um olhar também prioritário para fora, onde estão as pessoas carentes de salvação, que só pode ser encontrado em Jesus, onde estão os pobres que precisam ser evangelizados e atendidos na sua integralidade, onde estão os quebrantados de coração, que precisam ser curados, os cegos que precisam ver, os oprimidos que precisam encontrar liberdade, onde estão todos os seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, que precisam saber do ano aceitável do Senhor. Para que serve a igreja? Construa a sua definição. Tentei dar algumas pistas aqui. Para que serve a igreja? Uma segunda pergunta, você é igreja? Uma outra pergunta, você tem agido como igreja? Ou pelo menos com aquilo que se espera? Fica para nós refletirmos essa semana. Pense, reflita, ore. Se você, para não esquecer, essa mensagem vai estar essa semana já lá, terça-feira, quarta-feira, já está no site da igreja. Se quiser rever algumas coisas, pense nisso. Nós estamos vivendo um momento de transição importante na vida da igreja. O Márcio já falou no domingo passado, na Assembleia, né? Mas, infelizmente, o quórum da Assembleia é sempre diminuto, mas o pastor Oswaldo estará assumindo a nossa igreja aqui, Oswaldo Prado, no próximo ano. Aí terá como equipe pastoral o pastor Rafael, Juliano, com a graça de Deus, será ordenado no final do ano, e a Adriana também. Estará vindo também o Tiago, que é um seminarista, que estuda no nosso seminário, vai desenvolver um trabalho com a juventude. Uma equipe nova está sendo formada. Mas eu queria dizer para a igreja o seguinte, eu já falei para a igreja que Deus, a minha passagem por aqui, acho que foi mais para mim do que para vocês. Porque Deus me trouxe para cá no momento que eu ia passar por uma das maiores crises da minha vida. E Deus me deu uma igreja amorosa, a ponto de cuidar de mim e não cobrar produtividade, vamos dizer assim, dentro daquilo que se é esperado de um pastor. Se quer um pastor, você quer ver a igreja crescer, não é assim? Não tem nada errado nisso. Se quer um pastor, mudou o pastor, igreja crescer, projetos, tal. E eu não consegui viver isso aqui. Na verdade, vivi uma manutenção, coisa que eu não gosto muito de manutenção, mas eu fui cuidado. Precisava disso. E vocês eram as pessoas que deveriam fazer isso, eu acredito hoje. E mais do que obrigações e deveres e necessidades, o que surge aqui é uma relação muito especial. Está aqui no meu coração de amor e eu creio que também no coração de vocês. Mas o pastor Oswaldo, ele está chegando com o coração dele pegando fogo, né? Está super empolgado. O Rafael também está pegando fogo, o Juliano pegando fogo, todo mundo. Essa igreja vai virar pentecostal. Mas está todo mundo no fogo. Olha aí, ó, teve aleluia aí, ó. Mas a grande questão é o seguinte, eu queria dizer para vocês que nada vai acontecer se cada um de vocês não se entenderem e não se enxergarem igreja enviada ao mundo com essa missão semelhante de Jesus de Lucas 4. Se você entender que é só voluntariado, puxa, você vai perder tanta coisa. Vai ser frustrante. E você vai sobrecarregar alguém no corpo. Se você entender simplesmente como a gente vive nesse tempo de igreja de consumo, só sentar e assistir, e prestar atenção e receber, porque na verdade eu sou tão carente da graça de Deus, eu preciso receber alimento. Tem gente que está sempre
Não, eu prefiro ouvir. Tá? 200 anos de crente. Não, vamos fazer alguma coisa. Não, eu preciso ainda me alimentar, porque eu não... Então, se você se enxergar assim, você vai perder o privilégio. E você vai, de certa forma, negar a tua vocação, porque você, sendo igreja, você existe para isso aqui que nós acabamos de conversar. Então eu quero te encorajar a grudar o teu coração nesta igreja, que nós chamamos de IPI do Ipiranga. A grudar o teu coração. A trazer para cá, para dentro daqui, os seus dons, suas habilidades. A trazer para cá também recursos, porque a igreja também precisa de recursos. Nós não somos uma igreja dinheirista que fica pondo a mão no teu bolso aí, vendendo copinho de água, vendendo cabelinho do Celso ungido. Não existe, a gente não faz esse tipo de coisa. Mas assim, é correto que nós temos que ser generosos na obra de Deus, porque senão a obra não anda. A gente, muitas coisas, ficamos travados esse ano de não conseguir realizar, por esbarrar nessa questão financeira. Então, traga teu bolso também para cá. Traga para cá você inteiro, com as suas dores, porque as suas dores também vão ser cuidadas aqui. Mas traga a tua vocação, o teu chamado. Entenda-se vocacionado. Não existe apêndice no corpo de Cristo. Não é porque apêndice serve para inflamar e operar, né? Não existe. Seja o que Deus já falou com você, ser igreja. Diga, eu sou igreja, vem para dentro. E com certeza, com a equipe que Deus tem nos dado aqui nessa igreja, para esse próximo ano, somado com uma comunidade de gente vocacionada, uma igreja que entende o seu papel, o bairro do Ipiranga e arredores será pequeno. São Paulo. Essa igreja aqui já foi... Quero dizer isso com muita tranquilidade no meu coração. Essa igreja aqui já foi vanguarda na questão missionária. Já foi vanguarda. Questão musical. Não que esteja ruim, gente. A música nossa aqui é bênção. Mas assim, iniciou muitos processos. Ela foi à frente do seu tempo. Só que nós precisamos enxergar hoje onde Deus quer que nós sejamos vanguarda de novo. Faz parte do DNA dessa igreja. Com certeza Deus não chamou essa igreja para ser uma igreja de manutenções. Não. Deus chamou essa igreja para ser vanguarda e fazer diferença e inspirar muitos. E você é essa igreja. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por poder meditar na Tua palavra e conversar aqui nessa manhã sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida como igreja. Que o Senhor nos ajude a entender, que o Teu Espírito Santo, de uma forma muito especial, traga luz ao nosso coração. A Tua palavra mesmo diz, a respeito dela, que ela é a espada do Espírito. Ou seja, nós cremos na Tua habilidade, Espírito Santo, de agir na nossa vida usando a Tua palavra. Use-a nesse momento. Use a Tua palavra, Senhor. E que os nossos corações nessa manhã sejam como solos férteis, onde a semente boa brota, cresce, se torna árvore frondosa e dá muito fruto. Senhor Deus, nós entregamos a Ti as nossas vidas. Que cada um de nós aqui, cada membro da IPI do Ipiranga, dos nossos quase 250 pessoas, tenhamos consciência de que somos vocacionados como igreja. E que tenhamos consciência da essência da nossa vocação, que é participar da missão de Deus, descrita ali, em Lucas 4, aquilo que Jesus reivindicou para si. E que, cônscios disso, Senhor, possamos dar os passos e nos entregar a tua missão, a Tua obra,
e permitindo, Senhor, ser usados pelo Senhor para fazer diferença, para ser vanguarda em tempo de tanto esfriamento espiritual, em tempo de tanta letargia, em tempo de tanto desânimo, em tempo de tanto mercado no meio do Evangelho, que esta igreja seja levantada, Senhor Deus, como um diferencial para a glória do Teu nome. Não para a satisfação de egos, mas para a glória do Senhor e para a expansão do Teu reino, como temos isso no nosso propósito. Deus, ajuda-nos nessa caminhada, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Que seja assim também nas igrejas que talvez representadas por pessoas que estão nos visitando, na igreja que o pastor Renê pastoreia. Que seja assim, ó Deus, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.